tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, diante da tua face, diante da tua presença, e viemos agora para orar, para clamar ao Senhor, Pai, para te buscar, ó Deus. Pai, declaramos que o nosso coração ele está aberto, ele está preparado, meu Deus, para ouvirmos a tua voz, para aprendermos, ó Pai, do Senhor e da tua palavra, Pai. Então tenha a liberdade de falar com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade neste lugar e venha tornar, Pai, essa palavra viva, meu Deus, dos nossos corações, Pai. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, pois queremos ouvir a tua voz e queremos comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, Daniel, capítulo de número 6, a gente vai começar a leitura lá no 14, mas antes de eu ler o versículo 14, deixa eu contar a historinha para vocês, lá desde o versículo 1. Na verdade, deixa eu até recapitular um pouquinho mais. No domingo passado, nós falávamos a respeito do rei Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia. E aí eu explicava que ele foi o primeiro rei a dominar a totalidade da terra, todo, né, o governo dele, de proporções ali mundiais, estava dominando todo mundo conhecido da época. E ele foi o primeiro rei a realizar então esse grande feito, né? E aí a gente falava lá daquele sonho da estátua de ouro, quem lembra disso, né? E aí o próprio Daniel, ali Deus revela a Daniel que viriam 4 reinos então, né, com proporções mundiais. E aí a gente falava que depois de Nabucodonosor, ou melhor, depois da Babilônia, quem reinou então foi os Medo-Persas. Aí vamos só lembrar um pouquinho da história, que o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, aquele lá da história que a mão escreve na parede, pesado foste na balança e achado em falta. E naquele mesmo dia, então, o império da Babilônia foi derrotado, e quem sobe ao trono, ao poder, que domina ali a Babilônia, é os Medo-Persas. E, consequentemente, eles dominam todo o território que anteriormente era da Babilônia, né? Quando eles fazem isso, o rei, então, dessa época aqui, é o rei Dário. E o rei Dário, ele decide fazer o seguinte, né? Vamos pensar que o reino dele se estende por todo o mundo, né? E ele então precisa governar tudo isso. Para tanto, além dos generais, além de toda a cadeia de comando que já existia, a Bíblia diz que ele levantou 120 presidentes, e acima desses 120 presidentes, 3 príncipes. Então, havia toda uma cadeia de comando, né, que as pessoas prestavam conta, os generais e prefeitos, e seja lá o que for, prestavam conta a esses presidentes prestavam conta a esses 3 príncipes, e esses 3 príncipes, consequentemente, ao rei. E a Bíblia diz que um desses 3 príncipes era Daniel. Então vamos parar para pensar a posição que Daniel tinha. Era um dos 3 mais importantes do reino, tirando o próprio rei, né, que a gente poderia chamar aqui de imperador, né, que tem todo o império ali. E aí a Bíblia diz que o rei Dário percebeu que Daniel tinha um espírito excelente. E aí o rei decidiu, né, propôs no coração dele, que ia colocar Daniel acima de todos eles. Acima não só dos presidentes, como ele já era, mas também acima desses príncipes. Então o rei, a intenção do rei era fazer com Daniel mais ou menos o que Faraó fez com José, que ele iria tomar conta de todo o seu reino.
Você está entendendo? Só que a ideia não agradou os presidentes e nem os príncipes. E aí eles se reuniram e falaram assim, gente, a gente tem que dar um jeito de derrubar Daniel. A gente tem que dar um jeito de puxar o tapete dele. Graças a Deus essas coisas não acontecem hoje, né? Era só no passado que isso acontecia, não é? Ou acontece? Né? E eles estão lá, não, a gente tem que dar um jeito. E aí a Bíblia diz que eles começam a procurar o que é que eles podem acusar em Daniel. Sabe aquela expressão procurando pelo em ovo? Né? Então eles começam a procurar pelo em ovo. Não, ele tem que ter cometido algum erro de administração, ele tem que ter feito alguma coisa errada para a gente acusar ele, para que ele não se torne o nosso chefe. Só que a Bíblia diz que eles não encontram nada, porque Daniel é fiel. Daniel tinha uma vida tão íntegra que eles mesmos dizem assim, nós nunca vamos encontrar nada contra Daniel. E aí eles têm uma ideia, diz assim, a não ser que a gente procure algo na lei do Deus dele. Aí olha que interessante, essa turma vai ler a Bíblia, não é isso? É ou não é? Vai ler a Bíblia para virar crente, para se converter? Não, vai ler a Bíblia para procurar alguma coisa para acusar Daniel. Aí eu te pergunto, tem gente assim hoje, gente? Que lê a Bíblia só para acusar os outros? Só para arrumar confusão? Só para né, causar tumulto? E infelizmente tem. E eles estão fazendo isso. E aí eles descobrem, né, pela escritura e até pela própria vida do Daniel, que o Daniel 3 vezes por dia orava ao Senhor, sem falhar, constantemente. Eles dizem, já sabemos o que vamos fazer. Reúne toda aquela turma, vai até o rei, pede uma audiência com o rei, diz assim, rei, todos nós estamos aqui reunidos, todos nós estamos de comum acordo, e nós estamos pedindo ao rei que escreva um decreto, um edito real, que no prazo de 30 dias, ninguém pode pedir coisa alguma a nenhum Deus ou a nenhum homem, a não ser ao próprio rei. Meu irmão, olha que lei sem pé e cabeça, parece até no Brasil, né? Verdade não? Olha que lei sem pé, sem cabeça. Acabou açúcar lá na tua casa, você não podia bater no vizinho e pedir. Verdade não é? Não podia pedir nem açúcar emprestado para o vizinho. Você não podia pedir nada a ninguém, você não podia fazer uma oração, não podia pedir um favor para nada, só podia pedir ao rei. E o rei, coitado, doido, assina um negócio desse, né? Só que o rei, ele é induzido ao erro, porque ele diz assim, todos nós estamos em comum acordo, só que Daniel não estava ali. Daniel não estava de acordo com aquilo, mas enfim, o rei, né, não sei o que ele pensa, mas talvez levado pela pressão daquelas pessoas, diz, se todo mundo está de comum acordo, deve ser alguma coisa boa. Foi lá e assinou. O problema é que, segundo a lei dos Medos e dos Persas, um edito real não podia ser revogado por nada. Nem o próprio rei não poderia revogá-lo e nem criar um outro decreto que fosse contra aquele. Não podia. E aí o que acontece é que Daniel, a Bíblia diz que tinha janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se colocava de joelhos e orava. E lá estava Daniel orando. Essa turma toda que está causando toda essa confusão, vai até lá e encontra Daniel orando. Vão até o rei e diz assim, ô rei, sabe aquele decreto que o senhor fez? Que a pena para quem descumprisse era a pena de morte, era ser lançado numa cova cheia de leões? Sei, pois é, o Daniel, nós acabamos de ver, todo mundo aqui é testemunha que Daniel descumpriu o seu decreto. Nessa altura do campeonato, o rei percebe que toda aquela manobra deles era para derrubar Daniel. Era contra Daniel. E o que acontece é o seguinte, olha só, versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, tudo isso que eu narrei para vocês até agora,
ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Aí o rei se dá por conta, ele diz: poxa vida, esse pessoal aí me passou a perna. Era tudo uma armadilha contra o Daniel. Só que o rei gostava do Daniel. Vamos lembrar que o rei queria colocar o Daniel acima de todo o reino, que administrasse todo o reino. Então o rei fica a favor de Daniel, sabendo que aquilo foi simplesmente uma armadilha contra ele. E então o rei começa a tentar achar um jeito. E eu fico imaginando, né, que o rei mandou chamar os advogados da época, todos os entendidos. Não, a gente tem que achar um jeito, tem que ter uma brecha na lei, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma forma da gente anular isso. Tem que ter uma forma da gente reverter essa situação. Não tem que existir algum jeito para a gente não punir o Daniel, porque ele não merece. E o rei, a Bíblia diz, passa o dia inteiro trabalhando para livrar o Daniel. Mas não consegue. Aí, 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Agora presta atenção nisso aqui. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha que fantástico isso aqui. Eu até brinquei aqui de manhã, o rei, que é quase crente, né? Ele está dizendo mais ou menos assim, é como eu leio isso: ô Daniel, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não é isso? Gente, vamos parar para pensar. O camarada é rei de toda a terra. Não existia nenhum homem naqueles dias tão poderoso quanto o rei Dário. Não existia. Nenhum outro rei, em nenhuma outra parte era tão poderoso quanto ele. E ele está dizendo: eu, como o homem mais poderoso dessa terra, eu trabalhei o dia inteiro, eu conversei com um, eu conversei com outro, eu tentei usar meu poder, eu tentei usar minha influência, eu tentei fazer de tudo para te livrar, e eu não consegui te livrar. Mas Daniel, tem alguém que está acima de mim. Não é isso? Eu sou o homem mais poderoso dessa terra, mas tem alguém que está acima de mim, que é o Deus a quem tu continuamente serve. Tem uma outra tradução que eu acho bonito, que a outra tradução diz assim: a quem você com tanta dedicação serve. O rei diz: ele te livrará. Aí na semana passada a gente falava sobre o pode e o vai livrar. Lembra ou não? Né? E o rei não está dizendo assim: ó, ele pode te livrar. Não, o rei está dizendo: ele vai te livrar. O que eu não posso fazer por você, Daniel, o teu Deus pode fazer por você. Meu irmão, ó, Daniel está preso, a boca da cova está ali, os leões estão lá, né, rugindo lá dentro. Tá para jogar ele lá dentro, e ele diz assim: o teu Deus, que você com tanta dedicação serve, ele vai te livrar. Meu irmão, não dá para dizer que esse rei não cria em Deus. Aí pega Daniel, joga lá para dentro, né? Vamos ver? E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum.
e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, toda atenção aqui, olha só, tenha podido livrar-te dos leões? Amém? Meu irmão, até agora eu contei só a historinha para vocês. Agora eu vou começar a pregar. Amém? Eu quero chamar a atenção sua para essa pergunta do rei. A história toda é fantástica, é tremenda. Mas essa pergunta do rei aqui me chama muita atenção. O rei pergunta assim, né? Abre lá a cova, primeira coisa que faz, não tomou nem café da manhã, nada. Pulou cedo da cama, correu para lá e grita lá na boca da cova. Tiram a pedra. E por que agora pode tirar? Porque a sentença já foi cumprida. Ele já foi jogar na cova dos leões. Ele já passou a noite inteira lá, né? Já cumpriu-se a sentença. Aí vão lá e tiram a pedra agora. E aí ele não consegue enxergar lá dentro, está tudo escuro. Ele grita assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso, será que neste caso, será que nessa situação específica, Deus pôde te livrar? Vou usar os termos bíblicos, tenha podido livrar-te dos leões? Meu irmão, e aí, como eu dizia, na semana passada a gente falava sobre o Deus que pode, né, que a gente precisa crer que Deus pode, mas a gente precisa crer que Deus livra. E eu dizia que uma coisa é diferente da outra. E aí eu dizia até mesmo do caso de Deus não nos livrar, não era isso? E que isso não pode mudar nada, né? Agora você perceba que o rei, ele crê que Deus pode. Ele crê até que Deus vai, porque é o que ele diz para Daniel: Deus te livrará. Agora ele está perguntando assim lá na boca da cova: Daniel, nesse caso, nessa situação específica, dar-se-ia o caso, você está entendendo? Que o teu Deus tenha podido livrar-te. Eu quero saber, eu sei que ele pode, eu sei que ele livra, amém? Mas nesse caso ele livrou? Essa é a pergunta do rei, não é isso? Só que a pergunta, além de, né, dessa questão ficar claro, e ainda tem uma outra questão: o tenha podido livrar-te dos leões. E eu acredito que o podido aqui, né, no sentido não no sentido de capacidade, mas eu acredito que a pergunta é no sentido de condição. Porque me parece que o rei cria que Deus tinha capacidade. O rei não sabia se naquele caso específico Deus pôde livrá-lo, teve condição de livrá-lo. Pastor, mas não é exatamente a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é bem diferente. Se a pergunta do rei é em cima de Deus teve poder, Deus teve capacidade para te livrar, então a dúvida está sobre Deus. Se Deus teve poder ou não para fazer. Você está entendendo? Mas se a pergunta é em cima de condição, já não está em dúvida a capacidade de Deus. Já não está em dúvida o poder de Deus. O que está em dúvida é se naquele caso específico, eu vou dizer assim, tá? Vou colocar nesses termos,
foi cumpridos requisitos para que Deus pudesse livrar. Foi cumpridos requisitos para que Deus pudesse operar o milagre. E repito, porque me parece muito claro na Bíblia que o rei, ele cria que Deus podia. Gente, vamos parar para pensar. Pensa um pouquinho comigo. Você pega o camarada, joga numa cova cheia de leões. E você vai no outro dia lá dizer assim, Daniel! Gente, tem que acreditar, a verdade não é? Porque, humanamente falando, uma hora dessa, o Daniel já não era para existir mais, gente. Numa hora como essa, o leão estava lá, ó, espalitando os dentes com os ossinhos dele. Sim ou não? Não era para ter sobrado mais nada do Daniel agora. Então, para o camarada ir lá e dizer assim, Daniel, você está aí? O camarada precisa crer que Deus pode. O camarada precisa crer num milagre. Precisa crer no sobrenatural. Amém? Para antes de jogar ele na cova, dizendo, ó, o teu Deus, eu não pude fazer nada por você. Mesmo tendo todo o poder como eu tenho. Mas Deus é mais poderoso do que eu e pode te livrar. E, na verdade, pode não. Ele te livrará. Então, o que me parece é que a pergunta do rei não é em cima da capacidade de Deus. A pergunta do rei é, em outras palavras, Daniel, você deu a Deus condições para que ele pudesse te livrar? E aí, quando você lê a resposta do Daniel, isso ainda fica muito mais claro. Vamos ver? 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Era o cumprimento que eles costumavam se dirigir aos reis. O meu Deus enviou o seu anjo, fez o quê? Fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Vamos entender a resposta de Daniel. Primeiro ele está dizendo assim, o rei, nesse caso, nessa situação, Deus livrou. Semana passada a gente falava, e se não, livrar. Né? Ele está falando, ó, no meu caso, na minha situação, Deus pegou, enviou o anjo, fechou a boca do leão, para que o leão não me causasse dano. Então, nesse caso, nessa situação, Deus livrou. A pergunta do rei é, dar-se o caso? Ele diz, foi o caso de Deus me livrar. Nessa situação específica, Deus me livrou. Agora ele vai falar por que é que Deus o livrou. E ele diz assim, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Em algum momento Daniel está falando da capacidade de Deus? Você entenda que se a pergunta fosse em cima do poder, da capacidade, eu acredito que a resposta de Daniel seria assim, não, porque Deus é poderoso, porque Deus tem todo o poder, porque o Deus... Você está entendendo? Mas a resposta do Daniel é, ô rei, você sabe por quê que nesse caso Deus pôde me livrar? Deus pôde me livrar, ele encontrou condições para me livrar, porque diante dele eu sou inocente. Só isso? Não. E também diante de você, ó rei, eu não cometi delito algum. Ô rei, eu dei condições a Deus para que ele possa me livrar. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí, diante disso, eu e você precisamos parar um pouquinho e nos questionar e fazer a seguinte pergunta para nós mesmos. Deus pode me livrar? E eu acho que é essa altura do campeonato, você está entendendo a minha pergunta. Não estou dizendo de capacidade ou do poder de Deus. Você está entendendo? Mas eu preciso me questionar, porque talvez eu esteja orando. Deus me livra. Alguém está orando, Deus livra, porque eu não quero perder o meu casamento. Outro está orando, Deus me livra.
livra dessa doença. Outro está orando, Deus me livra dessa situação difícil que eu estou passando. Outro está orando, e talvez não sejam essas exatas palavras, mas de outra forma, mas está pedindo a mesma coisa. Deus me livra disso, ou me livra daquilo. Só que eu devo parar e, diante dessas verdades, e me questionar, mas Deus pode me livrar? Em outras palavras, eu estou dando condições a Deus de me livrar? Amém, igreja? E aí, para fazer essa análise, para responder essa pergunta, eu preciso, olhar para aquilo que Daniel respondeu. Porque o Daniel, ele baseia a resposta dele em duas coisas. Diante de Deus, eu estou inocente. Diante dos homens, também. No meu relacionamento com Deus, tá ok. No meu relacionamento com as pessoas, tá ok. O que me parece que ainda que o relacionamento dele com Deus estivesse ok, mas se ele tivesse cometido algum delito contra o rei, será que Deus poderia livrá-lo? Se baseia na resposta dele, será que Deus poderia livrá-lo? Me parece que não. Ou ainda, se diante do rei ele está, 100%, assim, está meio mal com Deus, está meio ruim com Deus, será que Deus poderia livrá-lo? Também me parece que não. Está me acompanhando em nome de Jesus? Então nós precisamos sempre fazer essa análise daquilo que eu gosto de chamar de um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento horizontal com as pessoas. E nesse aspecto eu não falo nem apenas de um relacionamento com as pessoas, mas até de uma certa forma com o meio que eu vivo, e aí você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Porque tem gente, por exemplo, orando, Deus, eu ouvi falar que vai ter um corte lá na empresa, que vão mandar uma montoeira de gente embora. Deus está amarrado, Senhor, que não seja eu, me livra dessa, Deus, porque eu não posso ficar desempregado, ter um monte de conta para pagar, de compromisso, Senhor, me livra, me livra, me livra. Bom, diante do que nós estamos ouvindo, aí Deus vai fazer aquela análise. Bom, deixa eu ver se eu posso livrar ou não. Como é que está o relacionamento dessa pessoa comigo? Aí Deus vai analisar. E talvez o relacionamento dessa pessoa com Deus está, está 10. Está uma bênção. Aí agora Deus vai analisar, porque ele está pedindo um livramento do trabalho, do emprego. Então isso vai ser analisado agora. E aí aquela pessoa, ela recebe um salário para trabalhar 8 horas por dia. Mas se trabalha 6 é muito. Porque já chega atrasado, já dá uma enrolada para entrar. Só trabalha quando o patrão está olhando. E na verdade a pessoa recebe para trabalhar 8 horas. E trabalha 5, 6 horas, e olhe lá. Será que essa pessoa está inocente diante do patrão? Você está entendendo em nome de Jesus? Isso que eu não quero nem falar de falcatrua, não, vamos pegar leve, vamos ser legal, Será que Deus vai poder livrar? Você está entendendo em nome de Jesus? Então, diante disso, eu preciso me analisar. Eu preciso dizer, Senhor, eu me arrependo, deixa eu fazer o que é certo. Aí eu estou lá orando e dizendo, Senhor, me livra, Deus, dessa diabetes maldita, do diabo, de Satanás, do cão do inferno. Está amarrado, Deus, esse demônio. Me livra, Deus, da diabetes. Aí Deus vai analisar. Aí, diante dele, como é que está? E se eu já estou ruim diante dele, já piorou, né, gente? Vamos falar a verdade, já não passou nem da primeira peneira.
né? Mas vamos supor que não, diante de Deus, ó, tá beleza, tá tudo bem. Aí Deus vai analisar, deixa eu ver se eu posso livrar ou não. Aí eu tô orando lá, mas todo dia me empanturrando de açúcar. Meu irmão, existem leis da natureza que Deus muitas vezes vai nos favorecer nisso, mas Ele não vai fazer isso o tempo todo. Amém? Vamos parar para pensar, e aí no que diz respeito às leis da natureza, no que diz respeito às leis espirituais, Ele não vai fazer isso nunca, tá? Vamos lembrar do rei Dário. O rei Dário diz assim: eu quero te livrar, mas a lei não permite. E quantas vezes Deus quer nos livrar, mas Deus não pode abrir exceção na nossa situação. Você está entendendo? Porque o próprio Deus precisa respeitar a sua lei. O rei não poderia abrir uma exceção para Daniel, por mais que amasse Daniel. Deus não pode abrir uma exceção para a gente, por mais que Ele nos ame. Por mais que Ele queira nos livrar. Você está entendendo em nome de Jesus? E é por isso que a gente precisa se questionar, será que Ele pode me livrar? Porque às vezes eu não estou dando condições para que Ele possa. E não estamos falando do poder de Deus. Amém? Estamos falando da lei do Senhor, da palavra dele. Eu falava no culto da manhã de um acidente de carro que eu tive, e já contei aqui outras vezes, né? Mas será que Deus queria me livrar? Ah, com certeza Deus queria me livrar. Será que Deus tinha poder para me livrar? Ah, com certeza Deus tinha poder para me livrar. Mas pastor, então por que Deus não te livrou? E eu poderia contar aqui, né, passar vários minutos ou quem sabe horas contando de situações que Deus me livrou, até mesmo de acidentes, né, que aparentemente seriam fatais, que Deus me livrou. Mas eu quero chamar a atenção para esse. Deus queria livrar, queria, tanto é que falou avisando, né? E aí já contei essa história outras vezes e não vou entrar nesse enfoque do que Deus falou. Mas por que Deus não pôde? Meu irmão, eu acordei atrasado, ó que bênção. Tinha uma reunião de pastor, né? Eu era pastor em Paranaguá, a reunião era aqui em Curitiba. A reunião era 8 horas da manhã, eu acordei umas 7h30, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Dá para chegar, gente? Não. Adianta estressar? Não. Ai, mas eu vou tomar bronca. Vai tomar, não vai resolver nada, né? Mas a gente às vezes é meio burro, tá? Quando eu estou falando de mim, eu posso xingar assim, tá? E aí eu acordei, meu Deus do céu, olha a hora e tal, e não sei o que, já naquela pilha, já nervoso e tal. E aí, meu irmão, numa hora dessa, você tem que culpar alguém. Não tem? Né? Tem que culpar alguém. E aí, quem que você vai culpar? Você tem que achar alguém para culpar. Eu olhei para o lado, pro outro, não achei ninguém, porque era só eu e a esposa, né? Então eu procurei, não tinha ninguém para culpar, vou culpar quem? Ah, mas é ela, claro. Mulher, você não colocou o despertador, como se a gente não tem mão, né? Mas não é sempre assim? Mulher, você não colocou, você não me acordou, a culpa é tua, eu vou chegar atrasado e tal, e não sei o quê, e saí daquele jeito, doido, peguei o carro e metendo o pé, bem acima do limite de velocidade. Aí Deus diz assim: rapaz, eu estou vendo que você é novinho, não tem juízo ainda, né? Eu tenho uns planos para você ir mais para frente e tal. Eu não quero que você morra agora. Mas não é verdade? Deus diz, eu quero te livrar, mas vem cá, deixa eu ver se eu posso te livrar. Aí Deus vai julgar o meu relacionamento com ele. Aí Deus olha para o meu coração, né? Tá limpinho, limpinho, puro, né?
e tal, ali, revoltado, metendo o pé, e nessa altura do campeonato, minha esposa já tinha pedido umas 3 vezes para eu diminuir a velocidade, e aí você não pode dar o braço a torcer, pode ou não? Não, não pode, que isso? Eu vou diminuir a velocidade, eu sei o que eu estou fazendo, né? E tal. Então, meu relacionamento com Deus, como é que tá? Tá assim, do jeito que o diabo gosta, né? Verdade não é? Tá daquele jeito. Aí Deus diz assim: bom, deixa eu analisar agora, né, o teu relacionamento com o ambiente. Não deixe de ser com as pessoas que estão dirigindo à sua volta, com quem está caminhando e todo o meio que você vive. Como é que está esse relacionamento? Está tudo errado. Você está acima do limite de velocidade. Você está colocando a tua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Deus quer livrar? Quer, mas Deus pode livrar? Você está entendendo? E aí, se o rei perguntasse para mim, Luciano, dar-se o caso que o teu Deus tenha podido te livrar, eu ia dizer assim: pior que não. Deu ruim naquele dia. Você está conseguindo compreender? E repito, eu poderia contar aqui vários testemunhos de vezes que, glória a Deus, Deus livrou. E entenda, meu irmão, eu sempre falo que a gente precisa ter uma fé equilibrada. Vai ter coisa que a gente vai enfrentar na vida? Vai. Vai. Amém? Que simplesmente a gente tem que passar por aquilo e a gente não vai encontrar maiores explicações para certas situações na nossa vida. E eu não estou querendo que você, sabe, pegue essa mensagem para tentar explicar tudo o que já aconteceu na tua vida. Mas se você analisar isso aí, você vai ver que muitas vezes Deus quis te livrar e não pôde. Porque há situações que inevitavelmente nós vamos ter que passar. Mas eu acredito que essas são a minoria da minoria da minoria. Eu acredito que a grande maioria das situações que a gente passa na vida poderiam ser evitadas. Deus poderia nos livrar. E Ele vai nos livrar se encontrar em nós essas coisas. Aí eu estou orando, Deus, livra, Pai, o meu casamento. A mulher falou que vai embora, que vai me deixar, Senhor. Livra, Deus. Aí Deus vai analisar, lembra, né? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Às vezes meu relacionamento com Deus até passa. Aí como é que está o meu casamento? Que tipo de marido eu estou sendo? Que tipo de esposa eu estou sendo? Como é que eu estou tratando o meu cônjuge? Eu estou cumprindo os requisitos do casamento? E assim por diante. E às vezes Deus olha e simplesmente não pode me livrar. E Deus diz, eu não posso fazer com que essa mulher aí fique tua refém pro resto da vida. Amém? E eu não estou dizendo que é Deus que está fazendo o divórcio, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que há certas orações que Deus não pode atender. Amém? Porque há princípios da palavra de Deus. Porque há uma lei a ser respeitada. E se eu não respeito essa lei, e tem a de Deus e tem a dos homens. E se em algum aspecto eu estou quebrando a lei, meu irmão, eu tenho que ver bem certinho se Deus pode me livrar. Então, a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é essa. Que eu e você possamos parar e olhar para a nossa vida, amém, igreja? Olhar para dentro de nós e nos questionarmos. Deus pode me livrar? Sabe, com toda sinceridade, Deus pode me livrar? E aí vamos lembrar de certas orações que nós estamos fazendo nos últimos tempos, certos livramentos que a gente está pedindo para Deus, amém? E precisamos parar e dizer, e aí? E nesse caso? E nessa situação? E naquela outra? Daqui a pouquinho eu quero convidar você a participar da Santa Ceia.
E o que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e deste cálice. E a Bíblia diz, porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando somos julgados, né, e passamos pelo juízo de Deus, a Bíblia diz o propósito é para não sermos condenados com o mundo. Certos juízos de Deus vêm sobre a nossa vida aqui, nesse tempo, para não sermos condenados com o mundo na eternidade. Amém? Você está entendendo? Só que Deus está dando um caminho melhor. Ele diz assim, antes de eu te julgar, faça o quê? Se julgue. Porque se você se julgar, eu não vou precisar te julgar. Está entendendo? Então o segredo é antes de Deus nos julgar, eu e você nos julgarmos. E nos julgarmos com o mesmo rigor que a gente julga os outros. Porque tem muita gente, não, todo ser humano faz isso. Para julgar os outros é um tipo de rigor. É um tipo de juízo, verdade ou não é? Mas quando vai se julgar, diz, não, mas você tem que entender, né, que no meu caso, não é assim? O outro mentiu, é mentiroso. Filho do diabo, a Bíblia diz, vai para o inferno, mentiu. Mas você também mentiu. Não é assim que eu menti. Deixa eu explicar. Não, no meu caso é diferente. Não é assim? Não, meu irmão, que a gente possa usar o mesmo, para nos julgar, o mesmo rigor que a gente usa para julgar os outros. E quando a gente percebe que a gente está errado, a gente se condenar. Se condenar não é eu dizer, eu não valho nada. Não, é eu me condenar e dizer, eu vou me arrepender, eu vou mudar, eu vou fazer diferente a partir de hoje. E é isso que Deus nos chama a fazer. E que possamos, diante dessa palavra, tomar a decisão, né, de fazer aquilo que agrada a Deus, para que Deus possa nos livrar. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.